Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos fazer reflexão da palavra. Quem de nós não gostaria de ser uma pessoa abençoada? Quem de nós não gostaria de termos sucesso no que nós fizéssemos? Quem de nós não gostaria de lograr êxito em todos os projetos nossos? Mas a palavra de Deus, ela é bem clara. Ela tem uma promessa para todo aquele que obedece à palavra. A palavra de Deus fala que aquele que obedece à palavra, ele vai ter êxito. Ele vai obter sucesso. É isso que as pessoas andam atrás, né? Mas antes de você ter o sucesso, você tem que conhecer a palavra. E você tem que aplicar a palavra. Nas nossas reuniões, às vezes, aparecem pessoas: olha, foi uma grande tribulação que eu estou passando tal dia, né? E pensando sobre isso, eu falei, vou fazer um vídeo também, porque isso é comum no nosso meio. Não só uma pessoa que passa determinada tribulação. Mas nós vamos estudar hoje um texto de Tiago muito interessante, o qual ele nos ensina como você vai ter sucesso e como você vai agir em certa situação. Lá no meu trabalho chegou alguém, falou: nossa, que luta que eu estou passando uma luta muito grande, mas eu não fico quieto, eu falo mesmo, não sei o que, né? Aí, através dessa situação que aconteceu lá, eu comecei a lembrar desses textos de no livro de Tiago, no capítulo 1, que eu quero compartilhar com você, que talvez você também não tenha sucesso. Às vezes você passa muita luta, e esse texto vai esclarecer muitas coisas para mim e para você. Então nós vamos fazer a leitura no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, o 23, o 24, o 25 e o 26, para nós meditarmos nele e depois fazer breves comentários e tirar lições preciosíssimas para a nossa vida do cotidiano. Diz assim no versículo 22 em diante: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nos nossos cultos eu pergunto: vocês se lembraram do culto passado? Vocês se lembraram da palavra para vocês aplicar durante a semana? Né? Nós devemos ter a palavra dentro de nós para nós aplicarmos. Versículo 23. Por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Um dos graves erros nossos é de nós esquecermos de aplicar a palavra. É como diz aqui a palavra: a pessoa olha para o espelho, passa daqui a um pouco, ela não se lembra mais de como ela própria era. Agora, mais o texto que eu quero compartilhar, enfatizar mais, é o do versículo 25 e o 26. E nós vamos fazer comentários sobre ele, e eu creio que você vai ser edificado, nós vamos ser edificados, nós vamos aproveitar e aplicar na nossa vida. Que diz assim, o 25, né? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Aqui está o segredo. Aqui está falando de perseverança, e está falando da pessoa não se esquecer, né? Ouvinte esquecidiço, mas se uma pessoa que toma atitude, que vai fazer, que vai fazedor da obra. E no final do versículo diz que essa pessoa vai ser feliz no que ela está fazendo. Ela vai ser feliz naquela situação o qual ela se defrontou quando ela aplica a palavra de Deus. Mas o segredo maior, meus amigos, meus irmãos, está aqui no versículo 26, que diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração,
a religião desse é vã. Meus amigos, as maiores tribulações que vêm para a nossa vida, você sabe da onde é a causa? É como um caminhão que não tem freio, a nossa língua. Pode ter certeza, meus amigos, 99% das nossas grandes tribulações é por causa de nós não refrearmos a nossa língua. Hoje eu estava falando com uma pessoa e aí estava instruindo ela, dizendo que às vezes o diabo ele coloca uma tentação na nossa vida, uma situação, e aí colocou na vida dele, e eu disse para ele: nesse momento que você está sobre grande tensão, sobre grande tentação, você tinha que entrar no versículo 26, refrear sua língua, porque quando nós não refreamos a nossa língua, o próprio livro de Tiago diz que a nossa língua ele é um pequeno membro, mas que inflama todo o nosso corpo. Está aqui no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Estão entendendo, meus amigos, meus irmãos? Quando a tentação está vindo, ela está sendo inflamada pelo inferno. E aí, a língua, ela vai pegar fogo. Entenderam? Por isso está dizendo que a língua é inflamada pelo inferno. Porque é nesse momento que a pessoa não consegue refrear a língua. E aí nós trazemos grandes danos para a nossa vida, tanto material como espiritual. Então, meus amigos, meus irmãos, eu gostaria que através desse pequeno vídeo aqui, quando você estivesse sendo tentado, sendo inflamado, a tua língua sendo inflamado pelo inferno, você refreasse ela, né? Porque daí você está tendo a verdadeira religião. Se você cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Tudo que você está fazendo não está valendo de nada. A palavra de Deus fala que nós devemos ter o domínio próprio. E além de ter o domínio próprio, o membro principal é a nossa língua. A palavra de Deus fala aqui, no próprio livro de Tiago, que aquele que domina a língua, ele se torna uma pessoa perfeita. Entenderam? Aquele que consegue dominar a sua língua, a palavra considera essa pessoa perfeita. Lembre-se que o nosso Deus falou: sede perfeitos, né? E a palavra de Deus fala que no versículo 8: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. A única coisa que vai dominar sua língua é quando você aplica o freio da palavra. Porque o homem em si mesmo, na sua própria natureza, a palavra de Deus fala que ele não consegue dominar a sua língua. E é ele que inflama todo o curso da natureza. Então, meus amigos, meus irmãos, eu gostaria que através desse pequeno vídeo você refreasse a sua língua.